Boa tarde. Estamos retomando a 9ª sessão virtual de julgamento, realizada por videoconferência, da 4ª Câmara de Julgamento. Temos ainda um item da pauta para ser analisado e, sem mais delongas, vou aqui fazer o anúncio desse processo, que é o processo 3498/2018, auto-infração 2018-04550, recorrente Tecnologia Bancária S.A., recorrido celo de julgamento de primeira instância. Em primeira instância, o auto foi julgado procedente e a assessoria processual tributária também se manifestou pela procedência. O relator é o conselheiro Almir de Almeida Cardoso Lima, Cardoso Júnior, doutor Almir, a quem passo a palavra e peço que faça o relato. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve no meu relato. Trata-se de uma infração elaborada em 5/4/2018, referente à remessa interna de mercadoria do município de Fortaleza ao Brejo Santo. A mercadoria é o caixa eletrônico do Banco 24 Horas. Sem emissão de documento fiscal, verificado na data da lavratura do posto fiscal de Palmirim, em violação ao artigo 139 do decreto 24.569 de 97. Foi aplicada a multa, culminando no artigo 123, inciso 3, a linha A, item 1, da Lei 12.670. Em virtude da autuada não ser contribuído ICMS, o agente fiscal se absteve a lançar qualquer valor a esse título, lançando apenas a multa no montante de R$ 23.253,31, correspondente a 30% do valor da operação. Ele anexou as guias de remessa de material, 3 guias emitidas em 2018, anexou o checklist de transporte reverso sem qualquer preenchimento manual, a nota fiscal eletrônica emitida em 6/4, posterior à lavratura do auto de infração pelo contribuinte, cópia parcial dos documentos de identificação do veículo e do motorista. Consta no processo uma decisão judicial de 24/7/2013, relativa ao mandato de segurança, onde foi determinado que a autoridade coatora se abstenha de apreender bens relativos ao ativo mobilizado da autora, identificado nas guias de remessa de material que acompanham, inclusive em operações futuras, facultando-se os agentes a tão somente retenção dos bens para fim de lavrar a infração necessário, a apuração do ilícito fiscal que reputa exigente. Essa operação, só para deixar claro, o mandato de segurança trata-se de remessa interestadual, tá? Ele não entra no mérito, pelo que eu analisei, de remessas internas. Em sede de impugnação, o contribuinte alegou em síntese que a atividade de prestação de serviço de transferência eletrônica de fundos, manutenção e operação de caixa eletrônico bancário, que são os bancos 24 horas, que não está obrigada à emissão de nota fiscal na medida que não é contribuinte ICMS, bem como de não haver operação de circulação de mercadoria, mas tão somente remessa de bens do ativo mobilizado entre estabelecimentos do contribuinte, razão pelo qual estava acobertados pelas GRMs emitidas conforme o protocolo CONFAS 29 de 2011, que obteve decisão favorável no auto de infração 2014-01062, dígito 6 do CONAS, declarando a inexistência da obrigação de emissão de nota fiscal para cobertar o seu trânsito de operação oriundo do Estado de Ceará, ou oriundo do Estado de São Paulo, pela aplicação do protocolo 29 de 2011, e a necessidade de reenquadramento da penalidade do artigo 123, 8D, da Lei 12.670 de 96. O julgamento de primeira instância, ele afastou o mérito da peça impugnatória, mantendo a total procedência do auto de infração. O contribuinte de segunda instância manteve quase integralmente a impugnação apresentada, retirando apenas a questão da penalidade, não pediu reenquadramento da penalidade no recurso voluntário. A Célula de Assessoria Processual Tributária, através do parecer 4 de 2021, opinou pela manutenção da decisão de primeira instância, no sentido de confirmar a procedência da autuação em virtude da operação de remessa ter sido dada exclusivamente dentro do território cearense, pela qual ele entende que deveria ter sido acompanhada a declaração de livre trânsito de bens, a DLT, conforme artigo 1, inciso 3, cumulado com o artigo 2, parágrafo 1º do decreto 32.488 de 2018, bem como pelo fato da operação ter sido regularizada com a emissão do nosso fiscal número 43569, no momento posterior à lavratura do auto de infração. Esse relato, presidente.
Obrigado, doutor Almir. Vamos escutar atentamente ao representante da Procuradoria-Geral, doutor Rafael Barbosa. Por favor, doutor Rafael. Presidente, eu renovo os cumprimentos, todos os conselheiros, secretária. Presidente, a acusação é remeter mercadoria, transportar mercadoria sem o respectivo documento fiscal. A aplicação foi da multa isolada, exclusivamente. Não houve cobrança de imposto. Na verdade, a empresa de tecnologia bancária, conhecida Tecban, né, a gente já teve a oportunidade de julgar alguns autos de infração sobre essa temática. Ela sustenta exatamente a ausência de fato gerador do imposto, né, porque ela não pratica o fato gerador, isso é inconteste, ela é prestadora de serviço de tecnologia bancária, e ela usa, para fins de transporte desses materiais que ela conserta, que são bens de ativo dos bancos, ela usa uma guia interna própria, né? E, de fato, em algumas oportunidades, esse conselho julgou alguns autos de infração, mas, de fato, eram referentes a operações interestaduais. Operações interestaduais essas em que o estado de destino acolhia o documento interno utilizado pela Tecban, a hora autuada e recorrente. Mas a hipótese dos autos aqui, presidente, ela, de fato, é uma operação em que está circunscrita ao território do Estado do Ceará, ou seja, a origem é no Estado do Ceará e o destino também é no Estado do Ceará. E, não obstante isso, a empresa de tecnologia, ela não se submeteu à legislação cearense, né? Ela descumpriu a legislação cearense que exige a emissão de um documento próprio para acompanhar o trânsito dessas mercadorias. Então, considerando o descumprimento da obrigação acessória, presidente, não obstante se tratar de não contribuinte do ICMS, mas ainda assim se submete a esse dever, né? Então, considerando que a empresa, ora autuada, descumpriu com a emissão do documento fiscal próprio para fazer transportar essas mercadorias, esses bens, eu entendo que a autuação é acertada e, em consonância com o parecer da SEAP, eu vou opinar no sentido do não provimento do apelo do ora recorrente. Obrigado, doutor Rafael. Então, abertos os debates. Doutor Almir, o senhor pode conduzi-lo? Presidente, por tratar de operação não tributada, eu concordo com a infração, para mim existiu realmente a infração, ele tinha que emitir a declaração livre de trânsito, a não nota fiscal, né? Então, eu acho que a infração correta seria a do 123, 3B, inciso 2, por ser operação não tributada, né? É uma simples transferência de um local para o outro e não é contribuinte de ICMS. E qual foi a penalidade sugerida no auto de infração? Deixa eu olhar aqui, só para... A 123, 3A. Certo. Bom, está claro, então, a sugestão de parcial procedência, né, doutor Almir? Parcial procedência. Doutor Renato? Com relação ao que o doutor Almir falou, também concordo, porque não era uma operação tributada, e aí entendo-se que terá aplicação, mas eu queria, antes disso, tirar uma dúvida, e aí, porque a legislação do Estado do Ceará, ela fala que, deixa eu só localizar, por favor, aqui, o artigo. Ela fala que o não contribuinte deveria emitir nota avulsa, já que não possui inscrição estadual. Sendo que o decreto, está aqui, localizei. Sendo que o decreto é o 32488, fala que que deve se emitir nessas hipóteses não a nota fiscal avulsa, mas sim a declaração de livre trânsito, já que se trata por uma operação de não contribuinte. E aí, deixa eu só tentar localizar qual é o artigo que ele fala isso.
artigo 1º, inciso 3, cumulado com o artigo 2º, parágrafo 1º. Está no relato, no parecer da Procuradoria, da SAP. Aí a minha dúvida é se mesmo dessa forma existia há uma alteração na fundamentação, já que e aí qual é a minha dúvida? A declaração de livre trânsito é um documento fiscal? Porque até então o que dá a entender é que você era obrigado a emitir uma nota fiscal, e nota fiscal ele não era obrigado a emitir, já que a legislação do Ceará fala que, nesse caso, seria uma declaração de livre trânsito. E aí a dúvida que eu suscito é se, nesse caso, a motivação estaria errada do auto de infração. Esse é o ponto que eu queria levantar. E concordo com a aplicação da multa reduzida, no caso, em manter no auto de infração, porque trata de uma operação que não é tributada, então acho que ela deveria ser reduzida para aquela hipótese. Mas eu gostaria de ouvir os demais com relação ao primeiro. Obrigado, doutor Renato. Doutora Dalcília. Eu tenho que ler esse decreto que foi mencionado agora, mas eu já tinha, assim, como julgadora singular, foram julgados vários autos dessa empresa pelo mesmo motivo, e a penalidade que eu sugeri à época era 126, porque não tinha imposto, a operação não era tributada. Aí, aqui eu vi que o fiscal autuou como remessa, remeter, não foi pela falta de emissão, até porque ele não é contribuinte do ICMS. E, pelo que eu entendi, o doutor Almir, como relator, sugeriu 123 B. 3B. 3B de bola. Pois é, 3B. E ele foi autado pela 3A. 3A é entregar, remeter e transportar sem nota. E a B seria deixar de emitir a nota. Mas eu não vejo aqui como ir para 3B, já que ele não é contribuinte, seria como emitir. O que se poderia, talvez, seria converter de 3A, item 1, para o 126, por a operação não incidir ICMS. O auto de infração, ele cobra só a obrigação de descumprimento de obrigação acessória, né? Só a multa. Então, eu queria aqui sugerir conversão para 126, porque eu acho que se vamos se reclassificar, reenquadrar para 123, 3B de bola, item 2, estaríamos alterando o relato. O relato é remeter mercadoria sem nota, e não a falta de emissão, e o contribuinte ele é instituição financeira, se eu não me engano. Né? Não tem como ele próprio emitir. Só isso aí, a questão do decreto aí teria que ver a data, né? Eu tenho nesse parecer, inclusive já tinha até decisão de mérito sobre essa liminar, que foi caçada. Mas, assim, em relação a isso aí não é objeto das discussões, então seria só esse ponto que eu queria tratar. É a questão do decreto que o conselheiro Renato falou, vou dar uma lida aqui, mas até então, conselheiro Renato, que eu saiba, a nota fiscal que era a guia, ela é um documento que, se reconhecido pelo fisco, pode ser um documento também considerado se estiver naquela listagem de documentos fiscais do decreto, né? Mas eu teria que ler aqui antes, enquanto o senhor debate, eu vou abrir aqui esse decreto para ler. Só isso, por enquanto, senhor presidente. Só para informar, tá? É o decreto 32.488 de 2018. Ele foi publicado no 8 de janeiro de 2018, e o auto de infração é de abril. Deixa eu só confirmar, por favor. É no dia 5/4/2018, o auto de infração. E o decreto 32.488 de 2018. Mas existe uma instrução normativa também que fala sobre isso. Eu tinha verificado, deixa eu ver se eu localizo, e aí eu passo para os demais. Mais alguém deseja se manifestar? Presidente? Doutor Rafael? Presidente, a Procuradoria anui com a manifestação muito feliz do conselheiro relator. De fato, a operação sem imposto seria a alíquota de 10% a penalidade, né? E com relação à dúvida suscitada, eu entendo que o documento que foi exigido
foi suscitado como a guia de livre trânsito, ela é uma guia que tem a natureza de documento fiscal, e tanto é que ela é expedida no próprio sistema de nota fiscal avulsa, né? Estabelecida no âmbito da Secretaria da Fazenda. Então, eu acredito que ele não perde essa natureza de documento fiscal mais qualificado como uma declaração de livre trânsito, né? Para especificar a operação que está sendo realizada, né? Doutor Rafael, o senhor é a favor da aplicação das penalidades do 123B, item 2, ou do 126? Seria a alíquota de 10%, presidente. Seria no sentido do artigo 126, como foi suscitado pelo conselheiro relator, não obstante a qualificação, a enquadramento legal, eu também entendo como a conselheira da auxília no sentido do artigo 126, né? Mas acredito que não vai, de fato, ter alteração aí no resultado final, né, da composição do lançamento, que seria no sentido de provimento parcial do recurso. Perfeito. Mais algum conselheiro ou conselheira deseja se manifestar? Doutor, doutor Rafael, até para completar, é porque, assim, se você considerar que a operação deveria ser por declaração, e aí eu queria que ia reaver a questão da multa, porque o decreto que fala sobre isso, ele fala que só caberia a cobrança de multa se você utilizasse a declaração numa operação em que ela fosse tributada. É por isso a minha primeira indagação que seria para completar essa, seria, qual é o documento que seria para cobertar? Seria a nota fiscal avulsa ou a declaração de livre trânsito? Porque se for a declaração de livre trânsito, o decreto que regulamenta ela fala que a única texto que ela fala seria isso. Seria aplicado 123, caso você o utilize para fins de uma operação tributada. E aí teria correlação a primeira comigo com a segunda. Desculpa não ter falado, é porque se não tivesse chegado a essa conclusão, nem entraria na minha outra. Obrigado, doutor Renato. Doutora Dalcília. Eu lendo aqui o decreto que foi mencionado, eu vi que essa declaração é emitida dentro do ambiente da nota fiscal avulsa, né? Então, ele é um documento fiscal. A questão aqui é que não existia nenhum. Nem existia a nota e nem existia a declaração de trânsito. Então, a infração aqui é por ausência de documento fiscal, seja ele uma declaração, seja ele uma nota. O que a empresa estava transportando era com a guia dela, que ela costuma transportar, ela mesma produz o módulo, e esse decreto aqui, ele veio para tornar o contribuinte entrar no sistema lá da nota avulsa e ele emitir. Né? Se ele tivesse feito isso, estaria nos autos, e aí não teria nem a infração, mas a questão aqui é que ele não emitiu nem isso. Aí eu vejo que realmente aqui, e o fato de não ter ICMS, né, que pode se fazer seria isso, julgar pela parcial procedência, reduzindo, que aqui eu acho que o valor está com 30%, né, conselheiro relator? Aqui eu acho que foi 30% e aí reduzir para 10%. A inflação aplicada foi 30%, sim. Doutor Wellington. Presidente, é para tirar uma dúvida mais com o doutor Rafael. Esse decreto que foi citado, ele tem uma previsão, eu estava me lembrando dela aqui, ela diz assim, não é exigida a emissão de nota fiscal avulsa para cobertar dentro do Estado a movimentação, item 3, a movimentação de bens de propriedade de pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS. Se essa operação não é o caso da TecBan, se essa operação ele não está transportando um bem ao invés de uma mercadoria. Essa é uma dúvida que eu tenho. Eu posso esclarecer, eu acho que ele deixou bem claro, até no relato da infração, ele fala de bem, deixa eu só procurar aqui, bem do ativo mobilizado, tá? Só para deixar claro, é um bem dele e está transportando para ele mesmo. Certo. Doutora Dalcília. Obrigado, doutor Almir. Está sem áudio, doutora Dalcília. Doutor Wellington, o parágrafo 1º desse mesmo artigo, ele fala também em bens, aí é quando ele fala na guia, na declaração. Ele dispensa da nota porque ele
colocou a obrigatoriedade dessa declaração que o contribuinte entra no ambiente da nota avulsa e emite. Está no parágrafo 1º. Doutor Renato, obrigado, doutora Dalcília. Sem áudio, doutor Renato. Desculpa, toda vez eu desligo a mão e esqueço o fone. Até completando o que o doutor me estava falando, se você verificar no arquivo, deixa eu ver o nome do arquivo que ele utiliza aqui, que é o documento proba, underline proba, ele fala justamente isso. No finalzinho ele fala documento para uso e consumo, alguma coisa do tipo. Eu tenho um pouquinho de informação, porque eu tenho um amigo muito próximo que trabalha nessa mesma atividade, só que em outras circunstâncias. O que acontece? Ele tem que se deslocar, geralmente, daqui para fazer o conserto lá. E aí, geralmente, é feita essa remessa de mercadoria, porque ele viaja para o interior para consertar, e aí isso é geralmente a mercadoria que ele está levando, ou que faltou lá, chegou lá, o equipamento está quebrado e é outra coisa. Aí manda outro equipamento para eu consertar a máquina. Porque geralmente as pessoas que fazem esse conserto são daqui de Fortaleza, aí por isso esse translado. Obrigado, doutor Renato. Doutor Wellington. Presidente, eu li aqui a parte citada pela doutora Dalcília, aí agora a minha pergunta. Não seria o caso de descumprimento de obrigação acessória, não, porque não se trata de comercialização, não se tem incidência de CMS. Não, conselheiro, o auto está só com multa. Não, doutor Dalcília, eu estou dizendo se a multa não seria por descumprimento de obrigação acessória, descumprimento de emissão da guia. Essa é uma dúvida que eu tenho. A acusação, né? Remeter sem documento fiscal. Aí o doutor Renato perguntou se o documento fiscal, se essa guia seria um documento fiscal. Eu entendo que sim. Eu também concordo que é um documento Ele fiscal. falou Eu só que- estou citando que o documento fiscal que deixou de ser emitido, a guia, ela não tem finalidade de controle de mercadorias, seria uma obrigação acessória. É só uma dúvida. Doutor Matheus. Obrigado, doutor Wellington. Eu estava realmente na dúvida com relação à obrigatoriedade da empresa de emitir algum documento fiscal para cobertar essa mercadoria, já que é um bem do ativo dela sendo transportado dentro do Estado. Eu tava relembrando aqui, muitas situações dessas, quando eu era da primeira Câmara, a gente reenquadrava isso para o inciso 8D, a falta decorrente de descumprimento de alguma formalidade, porque aparentemente tem uma formalidade que tem que ser cumprida, que é a emissão dessa guia, e não foi cumprida pela empresa, né? Mas não é nada relativo a um documento fiscal, algo que realmente represente um fato tributável, coisa do tipo. Até porque ele é não contribuinte, né? Mas aí não seria o caso de ter deixado de emitir um documento fiscal? E deixar de emitir um documento fiscal não é justamente o 3B? É uma guia, né? É um documento fiscal, né? Ou não? Porque, pelo que eu estou percebendo, vocês concluíram que é um documento fiscal. Pelo menos a maioria aqui concluiu, doutora Dalcília, doutor Wellington, doutor Almir, acho que o doutor Renato também, que é um documento fiscal que deixou de ser emitido. Aí eu pergunto se nós não temos uma penalidade específica para isso. Mas que isso são os senhores. Não é uma documentação que você solicita, você faz para ser emitido isso. Pelo que eu entendi, é o que o próprio contribuinte emite. E o fato de ele mesmo emitir, e não precisa escriturar, porque ele não é contribuinte, né? Então, assim, eu acho que esse enquadramento de documento fiscal fica prejudicado nesse caso. Eu acho que, sim, o meu entendimento seria para reenquadrar para o 8D. Ok. Dos exofícios. Ok. Obrigado, doutor Matheus. Só uma dúvida. É de qual artigo? É do 123 ainda, que eu estava tentando verificar. 123, 8D. 8D, né? De dado. Presidente, Doutora Jerusa, a senhora quer se manifestar? presidente, eu poderia só... Hoje não, doutor Rafael. Eu escutei os debates, o conselheiro Wellington suscitou uma questão muito relevante, e isso vem sendo trazido também pelo conselheiro Matheus, conselheiro Renato. E se a gente for observar,
O auto de infração, a infração foi cometida em abril de 2018. O decreto 32.488, ele é de 8 de janeiro de 2018, estava em vigor, né? Então, aplicável. E se você for observar, tem um artigo aqui, o artigo 2º, ele fala assim, não é exigida a emissão de nota fiscal avulsa para acobertar dentro do Estado a movimentação de bens de propriedade de pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS, inciso 3. E isso é incontroverso no processo, porque foi o próprio auditor que atestou isso, né? Isso não tem o que controverter sobre isso. E aí o parágrafo 1º vem mais adiante e prescreve. Preceitua assim, para acobertar a circulação de bens desonerados, também, isso é incontroverso, é desonerado, porque o próprio fiscal disse isso, do ICMS, e promovida por pessoas não contribuintes do ICMS, também se trata de um não contribuinte, nas situações acima elencadas, será disponibilizada em módulo específico do sistema de nota fiscal avulsa a declaração de livre trânsito de bens DLT, né? Essa modalidade da declaração de livre trânsito de bens. E aí a gente fica me perguntando, no início eu me curvei no sentido de que essa declaração de livre trânsito de bens seria, de fato, um documento fiscal, mas a gente analisando aqui, a legislação fez questão de fazer uma diferenciação, né? A legislação está diferenciando aqui a nota fiscal avulsa de um documento específico, que seria a declaração de livre trânsito de bens, né? E a nossa norma, ela não tem um preceito específico com relação à declaração de livre trânsito de bens, né? Uma penalidade específica para essa modalidade. Então, eu diante dessa dúvida, presidente, eu entendo que há uma dúvida aqui com relação à natureza específica e o fato dessa declaração de livre trânsito de bens não constar na própria tipicidade da infração. Eu me curvo ao entendimento que foi trazido aqui pelo conselheiro Matheus, né, que é no sentido, de fato, de uma penalidade com outras faltas, né? E aí, do artigo 123, 8.4, né? Acredito eu, 8.4. 8D, né? De data. 8D, que seria outras faltas, considerando todo esse cenário, né? Ok, doutor Rafael, muito obrigado. Doutor Almir? Presidente, levando em conta o que o doutor Rafael falou e o doutor Tiago falou, o doutor Matheus, desculpa, eu também entendo que seria outras faltas mesmo. Acho que a gente não dá aplicação, penalidade específica para esse caso. Ok, doutor Almir. Mais alguém deseja se manifestar? Desculpa, só pode alguém ler, porque eu estou tentando localizar e eu não estou conseguindo. Só para identificar qual é a multa. Presidente, eu vou precisar sair antes que feche lá e eu vou... Ok, doutora Dalcília. Sem Qualquer problema. coisa, se tiver o link, eu posso tentar botar pelo celular, viu? Se não responder, Ok. aí já Obrigado, sabe o doutora motivo. Dalcília. Pois não. Doutor Renato, Oi. a linha D, faltas decorrentes apenas do não cumprimento de formalidades previstas na legislação, para as quais não haja penalidades específicas, multa equivalente a 200 UFIRCs, né? Aí, já aproveitando para me manifestar também com relação a esse entendimento, né? Na realidade, essas guias de livre trânsito, elas são emitidas para alcançar justamente essas empresas que não são contribuintes, que não comercializam com mercadorias. É muito comum a gente ver, principalmente, serem emitidas por empresas da construção civil, quando remetem seus bens para canteiros de obras, né, que vai para circular internamente, e é exigida essas guias, né, de livre trânsito, pela Coelce, que é a empresa que utiliza, sai com mercadoria, postos, enfim, né, e é exigida que seja emitida essas guias para essas empresas. Eu estava ouvindo as manifestações de vocês, e assim, eu acho muito pesado penalizar o contribuinte com base na falta de emissão, como foi aí o relato, né,
Foi falta de emissão, acho que a penalidade foi 30%, foi, doutor Almir? Cadê, doutor Almir? 30%, né? Porque aqui não se trata, na realidade, de comercialização de mercadoria, ele não é contribuinte, né? E também eu entendo que não seria o caso do 126 pelo mesmo motivo, que a gente só vai para o 126 quando dentre aquelas infrações que a gente capitula dentro da legislação de operações de circulação de mercadorias, estejam enquadrados nessa situação aqui, que são mercadorias sujeitas à substituição tributária, ou mercadorias isentas ou não tributadas, né? Que aí vai para essa situação do 126, caindo a penalidade para 10%. Então, assim, e como não tem penalidade específica para o caso, e é um descumprimento de fato de obrigação acessória que ele deveria ter emitido, pelo fato de ele não estar comercializando mercadoria, pelo fato de ficar constatado que é um patrimônio do contribuinte, né? E todos os mais motivos que já foram citados aqui, eu sou adepta por essa corrente de outras faltas não tipificadas na nossa legislação aqui, no inciso 8º, a linha D também. Já me manifestou. Obrigado, doutora Jerusa. Tá, joia, doutora Jerusa. Muito obrigado. Mais alguém deseja se manifestar? Então, vamos à votação. Doutor Almir, não temos preliminares, nem nulidades, nem perícia, nem decadência. Então, a questão refere-se apenas ao mérito. Michel. Pois não, doutor Renato? Eu acho que seria interessante fazer a distinção do mandado de segurança, porque eu acho meio que ele reitera, só como início, porque ele fala, o mesmo objeto do mandado de segurança. Eu acho que seria... Ele não faz nada. Ele não faz nada. Desculpa, é porque então estava confundindo com a impugnação, desculpa. Ok. Então, vamos direto ao mérito. Doutor Almir, no mérito, como o senhor vota? A penalidade sugerida é do 123.3A. O senhor entende pela procedência, parcial procedência, improcedência? Qual o fundamento? Presidente, eu entendo pela parcial procedência da acusação para um reenquadramento da penalidade de acordo com o artigo 123.8d, tendo em vista não ter penalidade específica para ser aplicado nesse caso. Não haver penalidade específica para falta de emissão de guia. É isso, para a emissão da declaração de transporte, se eu não me engano o nome específico. Falta de emissão. Como é o nome do documento mesmo, por favor? Estou olhando aqui. Declaração de livre trânsito. Declaração de livre trânsito, isso mesmo. A DLT, né? Obrigado, doutor Almir. Então, parcial procedência, 123.8d. Depois, doutor Almir, doutor Wellington. Presidente, eu acompanho o relator. Obrigado, doutor Wellington. Doutora Jerusa. Eu acompanho também o relator. Obrigado. Doutora Dalcília. Eu abro divergência, mantenho pelo 126, pelos motivos já ditos. Deu para ouvir? Deu sim, Dalcília. Perfeito, obrigado. Doutora Dalcília, doutor Renato. Sigo o relator com base nas explicações feitas pelo doutor Rafael e pelo doutor Matheus, entendo que realmente o caso melhor se adequa no inciso defendido pelo relator. Obrigado, doutor Renato. Doutor Matheus. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, doutor Matheus. Bem, então, por maioria de votos, decide a quarta Câmara de Julgamento julgar parcial procedente o feito fiscal, alterando a penalidade sugerida para a prevista no artigo 123.8d da Lei 12.670 de 96, tendo em vista não haver penalidade específica para a falta de emissão do documento chamado Declaração de Livre Trânsito. Vencida a conselheira Dalcília, que se manifestou favorável à aplicação da penalidade prevista no artigo 126 da mesma lei. Decisão de acordo com a manifestação oral do representante da PGE e em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária. Pois então,
processo da nossa pauta, ela se encerra, e eu gostaria de saber se existe em assuntos gerais alguma manifestação do senhor e das senhoras. Não, então, sem mais, agradecendo o esforço, a dedicação, o esmero de cada um, o respeito recíproco aqui de todos, e temos por encerrada essa sessão, sem antes não poder deixar de convocá-los para a nossa décima sessão, que se realizará na segunda-feira, às 13h30. Muito obrigado a todos. Até lá.